Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais uma vez, com mais um vídeo, mais um conteúdo. Eu quero analisar um pequeno trecho de autoria de Ellen White, pelo menos a autoria atribuída a Ellen White, que está contida no livro Questões sobre Doutrina. Antes, porém, eu quero cumprimentar meu irmão Everton, lá do Rio Grande do Norte, que gravou um vídeo, o último vídeo que nós publicamos. E irmão Everton, mais uma vez, falou um pouco mais sobre a sua experiência com a Igreja Adventista, o modo como ele lida com os irmãos adventistas depois da sua ruptura com a Igreja, com a teologia da Igreja, né? E foi muito bom o vídeo do irmão Everton, testemunho direto, mensagem clara, objetiva, sem firulas, não é? Isso é muito bom. Meus queridos, eu estou, como vocês sabem, convidando você a ser um membro do canal, a apoiar o meu ministério pessoal. Hoje eu tenho duas fontes de rendas, de renda e não fixas, uma de R$500, outra de R$400. E essas duas fontes não são fixas, ou seja, eu preciso me manter e eu não tenho condições de me manter se vocês não me ajudarem. Eu estou desempregado atualmente, não tenho carteira assinada, não tenho aposentadoria, não tenho FGTS, não tenho nenhum benefício que possa me auxiliar. Eu preciso de vocês. E quando eu elaborei aquela condição de possibilitar você ser membro do canal por R$ 6,99, aquela quantia é uma das quantias alternativas que são liberadas pelo Google. É uma quantia, eu sei que é baixa, mas se eu conseguisse pelo menos 300 inscrições, eu conseguiria me manter. Muita gente pensa que é muita coisa, 300 inscrições, mas se nós considerarmos a audiência do canal, a gente vai ver que não é muita coisa. Nossa audiência supera em muito, né, 300 pessoas. Então eu precisaria de 300 pessoas comprometidas com o nosso ministério pessoal. Não é para manter o canal, não. O canal comigo ou semigo vai permanecer no ar. Eu preciso é me manter pessoalmente aqui. Eu não estou encontrando condições de me manter pessoalmente. Eu preciso da ajuda dos irmãos no sentido de se comprometerem como membros do canal. Se você não tem um cartão de crédito, você pode fazer um Pix mensal para mim. Na descrição do vídeo aqui embaixo tem um Pix. O meu Pix. R$ 6,99 por mês. Só isso. Eu preciso de 300 pessoas. Isso vai dar o quê? Em torno de R$ 2.100. Para complementar minhas duas pequenas fontes de renda que eu tenho, que eu ainda tenho, que não são fixas. E poder me manter o meu ministério pessoal aqui. Se você tiver condição, bem. Se você não tiver condição, ore por mim. Interceda por mim. Mencione o meu nome e o nosso ministério nas suas orações. É só o que eu peço. Estou disponibilizando ainda a minha apostila sobre João 6. Eu já vendi 17 apostilas, 17 cópias da apostila. 17 ou 18, salvo engano. Isso me ajudou, mas não é suficiente ainda para poder cobrir as minhas despesas mais essenciais. Eu tenho aí em torno de uns 10, no máximo 12 membros, 12 pessoas contribuindo comigo, com R$ 6,99. Em torno de R$ 6. Algumas contribuem com R$ 10, outras contribuem com 15, outras com 20, mas eu tenho em torno de 12 pessoas apenas. 12. Eu preciso de 300.
vocês terem ideia de como eu estou longe de alcançar o meu alvo, né? Eu faço isso não com alegria, não faço isso com tranquilidade, quem me conhece sabe disso, mas eu não tenho outra forma. Eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou surrupiar ninguém. Então, eu estou pedindo a sua contribuição, a sua colaboração no sentido de manter o meu ministério pessoal aqui, ok? Eu não tinha essa intenção originalmente. Quando nós criamos o canal, nós não tínhamos essa intenção. São as coisas dessa nossa vida que acabam acontecendo e que fazem com que a gente, às vezes, lance mão daquilo que a gente não pensava lançar mão antes. Muito bem, eu quero ler o texto que me trouxe aqui. Está contido no livro Questões sobre Doutrina, páginas 480, 481. É um texto, como eu disse, atribuído a Ellen White, e esse texto foi publicado originalmente em 11 de janeiro de 1881, portanto mais de 100 anos, cerca de 140 e poucos anos esse texto, né? Ele foi publicado originalmente na Review and Herald. Era uma publicação antiga da igreja, né? Review and Herald. O texto diz assim: a obra do querido Filho de Deus, ao empenhar-se em ligar a criatura com o Criador e o finito com o infinito em sua própria pessoa divina, é um assunto que bem pode ocupar nossos pensamentos pela vida inteira. Até aqui tudo bem. Só os imbecilóides, só os idiotas, só os tolos, só os ignorantes, só os incautos é que não concordarão com isso aqui, né? De que essa obra de ligar criatura com o Criador, finito com o infinito, na própria pessoa do Senhor Jesus, é realmente um assunto que não tem fim. Não tem como a gente lacrar, não tem como a gente fechar, não tem como a gente concluir, certo? Jesus é 100% Deus, 100% homem. É evidente que os meus irmãos unitaristas, que não creem na divindade de Jesus, não creem na personalidade do Espírito Santo, vão contestar isso aqui, né? Eu, como sou um cristão trinitário, eu devo concordar até aqui com esta afirmação de Ellen White, certo? A união das naturezas divino-humana de Jesus é algo para o qual nenhum de nós possuímos capacidade para destrinchar, para explicar, nem para compreender e nem para produzir qualquer tipo de ideia. Qualquer coisa que a gente disser nesse sentido, para tentar falar sobre o Jesus Deus e o Jesus homem, o Jesus 100% Deus e o Jesus 100% homem, será insuficiente para poder se adequar à magnitude, à grandeza e à majestade por trás desse assunto, né? Então até aqui está tudo bem. Aí Ellen White continua. Essa obra de Cristo, de ligar, né? Criatura com Criador, divino com o finito com o infinito, através da sua própria pessoa. Então, essa é a obra a qual ela se refere aqui. Essa obra de Cristo, olha só, consistia em confirmar os seres de outros mundos em sua inocência e lealdade, bem como salvar o perdido e o que estava perecendo neste mundo. Esse é mais um trecho. Eu ainda não encerrei a leitura do trecho que eu proponho ler, não, tá? Essa é só a segunda parte desse trecho. Então, veja, ela está afirmando que esta obra que Cristo produz em sua própria pessoa, a qual seja
unir criatura com o Criador, o finito com o infinito, ela consistia em confirmar os seres de outros mundos, em sua inocência e lealdade, bem como salvar o perdido e o que estava perecendo neste mundo. Meus queridos irmãos, esse é um entendimento, eu não diria que é exclusivo dos adventistas dentro daquilo que nós consideramos como cristianismo. Dentro do espectro do cristianismo, eu não diria que esse é um pensamento exclusivo da Igreja Adventista. É bem provável que existam outras denominações que se consideram cristãs que têm este mesmo entendimento. Que entendimento? De que existem outros mundos nos quais habitam criaturas divinas que não caíram em pecado como nós. Ela diz aqui que esta obra de unir criatura com o Criador, o finito com o infinito, consistia em confirmar os seres de outros mundos. Perceba que não é só acerca de um mundo que ela está falando, não. Ela fala sobre mundos, seres de outros mundos, em sua inocência e lealdade, ou seja, seres de outros mundos que não caíram. E, além disso, salvar o perdido e o que estava perecendo neste nosso mundo aqui. Então, a obra de Cristo, segundo Ellen White e a teologia adventista, que admite isto aqui, evidentemente, obviamente, a obra de Cristo tem esses dois aspectos: confirmar a lealdade, inocência, pureza, santidade desses outros mundos que não caíram, além de salvar o perdido aqui da terra. Vejam, quais são os textos sobre os quais a igreja se baseia para poder dizer isso? Existem alguns textos aqui, mas dois deles são muito conhecidos. Nós não vamos adentrar a discutir esses textos agora, porque nosso propósito é focar na parte final desse trecho que eu proponho discutir com vocês. Mas dois textos que são muito conhecidos, que, segundo a teologia adventista, deixam implícita a ideia de que há mundos, ou outros mundos, né? Habitados por criaturas que não caíram. Dois desses textos estão lá no livro de Jó, no capítulo 1, no capítulo 2. Existem outros textos sobre os quais eles vão trabalhar erroneamente, né? Eu não sei se maldosa ou enganosamente, ou equivocadamente, aliás, eles vão trabalhar uma exegese, vão forçar uma exegese, vão construir uma exegese para poder tentar fundamentar o infundamentável, segundo a ótica bíblica. Em nenhum lugar, de modo claro, de modo objetivo, de modo categórico, há a possibilidade... Não, primeiro que não há menção, não há expressão ipsis literis de que, além da terra, Deus criou outros mundos e nesses outros mundos criaturas que não caíram em pecado como nós. Não há na Bíblia nada nesse sentido, nada. O que há são suposições ou pressuposições acerca desse assunto, com base em alguns textos. Dois deles estão lá em Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Certo? Então veja, como é que eu posso fazer uma afirmação como esta, envolvendo a pessoa de Cristo, envolvendo as duas naturezas de Cristo, em dizer que a sua obra, como um todo, é a obra de redenção. Ela teve como objetivos básicos, elementares, unir criatura com o Criador, de um modo genérico, né, ela fala aqui, e unir o finito com o infinito, através de sua própria pessoa. Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Jesus é o canal através do qual nós nos comunicamos com Deus, é o canal através do qual nós
nos apresentamos diante de Deus agora como filhos justificados. Filhos justificados. Ou como justificados e filhos, tanto faz. Então, é Jesus que permite que nós nos apresentemos, é Jesus que permite que nós possamos aceitar aquele conselho do autor da carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 4, verso 16, que diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, com toda a confiança ao trono, diante do trono da graça de Deus, para obter socorro em tempo oportuno. Ou seja, nós só podemos nos achegar pela fé diante do trono de Deus por conta do que Jesus é. Por conta, evidentemente, do que ele fez em vida, morte e ressurreição. E por que não na sua pré-existência também? É óbvio. Por conta do que ele é e por conta do que ele fez. Só assim nós podemos nos apresentar diante de Deus enquanto filhos, e o que é melhor, justificados. Nós somos adotados. Não éramos filhos por natureza de Deus. Quando chegamos a esse mundo, não chegamos enquanto filhos naturais de Deus. Chegamos enquanto criaturas de Deus. É diferente, mas não enquanto filhos. Então Ellen White vai dizer que essa obra de ligar o divino com o humano, o finito com o infinito, na própria pessoa de Jesus, consistia primeiro em confirmar a lealdade, a inocência, a pureza, a santidade dos outros mundos, das criaturas de outros mundos, que supostamente existem e que não caíram em pecado, e salvar os perdidos aqui da terra. Esses dois aspectos. Eu pergunto, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. De onde esta mulher tirou isto? Com base em quê? Quais os pressupostos que levaram esta mulher a fazer tal afirmação que não encontra um suporte consistente na Bíblia, na palavra de Deus? Essa pergunta é séria, ela é grave. Por que ela é séria? Por que ela é grave? Porque é a teologia adventista, é a igreja, e quando eu digo igreja, eu estou me referindo ao seu aspecto organizacional, à sua estrutura administrativa organizacional. Eu não estou me referindo propriamente aos membros. É a igreja que vai afirmar o seguinte: nós somos o povo da Bíblia. Nós somos a igreja de Deus na terra. Nós somos a igreja da profecia. O povo da profecia. Todas as nossas crenças estão fundamentadas num assim diz o Senhor. Não está escrito. Qualquer adventista toma ciência destas afirmações exclusivistas desde o momento em que ele se torna um membro regular da igreja adventista. É óbvio que antes, mas quando ele se batiza, quando inserem o seu nome no hall de membros da igreja, é óbvio que ele já recebe essa carga de propaganda exclusivista, porque isso não passa de propaganda. A igreja adventista não faz evangelismo, ela faz propaganda, autopromoção. Eu já disse isso aqui e vou continuar dizendo enquanto Deus me der saúde e força para poder falar. Enquanto eu estiver respirando e puder falar,
enquanto Deus me der a faculdade de pensar e de me expressar na minha língua ou em qualquer outra língua, porque Deus é poderoso para me fazer falar em outra língua, se Ele quiser que eu fale, eu vou continuar denunciando esse exclusivismo ridículo, patético da Igreja Adventista. De onde Ellen White tirou? De onde Ellen White tirou essa ideia? De que existem outros mundos nos quais habitam seres, criaturas divinas que não caíram, e que o Jesus divino e humano, em sua própria pessoa, confirma, com a sua obra, ele confirma a lealdade, a pureza, a inocência, a santidade desses outros seres. Um dos objetivos da obra de Jesus era esse, confirmar a lealdade, santidade e pureza desses e salvar o perdido aqui da terra. Quer dizer que, com a morte de Jesus, a sua ressurreição, tudo que ele fez na sua pré-existência, na sua existência carnal, eu digo carnal é do ponto de vista da natureza humana, tá? Não estou falando que Jesus tinha propensões ao pecado, não. Pelo amor de Deus, não ponham palavras na minha boca. Vocês não estão lidando com imbecilóide aqui, não. Então, quer dizer que com toda a obra de Jesus, tudo aquilo que pode ser incluído como obra de Jesus, tanto em sua pré-existência como em sua carnalidade humana e depois agora em sua presença no céu como nosso sumo sacerdote, não segundo a ordem aarônica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer então que os outros mundos que não caíram estão confirmados, não poderão cair, por conta dessa obra de Jesus que ele fez aqui na terra, exclusivamente para os caídos aqui da terra. Ela se aplica também aos seres de outros mundos que também supostamente foram criados por Deus. É isso. É isso que eu entendo, é isso que eu depreendo. Olha, é isso o que qualquer um que tenha uma inteligência, não precisa ser uma inteligência privilegiada, não. Minimamente mediana. Qualquer um que tenha uma inteligência minimamente mediana depreenderá disto que eu acabei de ler. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. De onde Ellen White tirou isso? De onde? De onde foi? Há consistência nessa exegese que vai procurar fundamentar do ponto de vista bíblico, escriturístico, essa ideia expressada por Ellen White aqui? Jesus é um negócio tão absurdo, meus queridos irmãos, tão absurdo. Sabe, que eu fico me pensando, meu Deus do céu, como é que eu pude crer em Ellen White por 20 anos? Eu fiquei 26 anos na Igreja Adventista, mas os últimos anos em que lá permaneci, eu acho que eu posso dizer com certeza que eu criei em Ellen White durante 19 anos da minha existência lá dentro da Igreja Adventista. Acho que por 19 anos eu ainda cria em Ellen White, como mensageira, como profetisa. Mas nos últimos 7 anos que eu passei dentro da Igreja Adventista, eu já não cria mais em Ellen White. Eu citava aqui e ali alguma coisa dela, que eu não sei se partiu da sua mente doente, ou se ela plagiou. Eu citava alguma coisa aqui ou ali, que conforme eu citei aqui no início desse trecho, é uma coisa com a qual nós, reformados, calvinistas, concordamos. Eu acho que todo cristão, inclusive arminiano, calvinista, católico, sincero, poderá concordar com esse primeiro trecho que eu comentei com vocês, né? Então, eu citava isso, alguma coisinha aqui ou ali, que estava em consonância com a palavra de Deus. Agora, essas absurdidades aqui, eu já não citava isso mais nos meus sermões, nas minhas pregações. Não citava. Então, meus queridos,
Isso aqui é mais um absurdo teológico. Não há como, do ponto de vista bíblico, crer nisso aqui. Que a obra de Jesus afeta, e evidentemente de um modo positivo, os mundos, outros mundos criados com criaturas que não caíram. Ela poderia citar alguns textos que eu sei que existem, que falam das coisas terrenas e celestiais, né? Aí ela vai entender, não só ela, bem como os teólogos adventistas, vão ampliar o conceito de celestial para cósmico, né? Eles vão elasticizar, esticar este conceito de celestial para universal. Quando celestial tem a ver com céu. E céu é a habitação de Deus. E na habitação de Deus, há Deus e os anjos. E acabou. Agora, e esses seres que Deus levou para o céu? Por exemplo, Enoque, Elias. A teologia adventista diz que Moisés ressuscitou. Veja, gente, olha que interessante isso aqui que eu vou citar agora. Embora eu não seja adventista mais, eu concordo com algumas coisas propostas e cridas pelos adventistas. Eu concordo. Certo? Por exemplo, se Moisés não ressuscitou, ele apareceu lá no Monte da Transfiguração juntamente com Elias. Quer dizer que Elias foi de carne e osso para o céu e Moisés foi em espírito. Então, Elias, carne e osso, estava com o espírito de Moisés ali no Monte da Transfiguração. Ou, veja bem, isso aqui para mim não tem nenhum interesse. Eu estou citando isso só como uma abertura para mostrar para vocês o seguinte, que eu ainda creio em algumas coisas nas quais creem os adventistas. Não é porque eu saí da igreja adventista que eu vou jogar tudo para o alto, que eu vou me desfazer de tudo. Creio na volta de Jesus como os adventistas creem. Creio no milênio, não com esse negócio de juízo judicativo, mas eu creio no milênio. 90% da minha crença no milênio é semelhante à igreja adventista. No juízo final, esse juízo investigativo, isso é uma piada. Isso é uma coisa, nós já falamos muito sobre isso. Eu creio no juízo final e no juízo que aconteceu na cruz. Nesse julgamento que aconteceu na cruz. Diferente desse tal suposto famigerado juízo investigativo, que supostamente tenha começado em 1844, sabe-se lá quando vai encerrar, e nesse outro tal juízo judicativo. Então, para a igreja adventista, eu inclusive já gravei um vídeo sobre isso aqui. Haverá 3 oportunidades em que Deus vai abrir livros. No juízo investigativo, ele está abrindo livros. No juízo judicativo, nesse suposto juízo judicativo que ocorrerá segundo a igreja adventista durante o milênio, ele também vai abrir livros. E Deus, por último, vai abrir livros no juízo final. Eu só aceito a abertura de livros do juízo final, que é bíblico. Agora, abertura de livros num suposto juízo investigativo, abertura de livros num suposto juízo judicativo, aí não dá. Aí não dá. Outra coisa na qual eu creio também, eu creio na aniquilação da morte, total aniquilação dos mortos. Eu creio na imortalidade condicional da alma, que é diferente da imortalidade incondicional na qual creem 90 e tantos % dos cristãos da Terra. Respeito quem crê diferente de mim. Respeito. Não discuto esse assunto, não pretendo discuti-lo aqui, a não ser que eu seja obrigado. Mas eu não pretendo discutir esse assunto aqui, sabe? Eu tenho amigos, muitos amigos hoje cristãos que creem na imortalidade da alma
e nós nos comungamos muitíssimo bem, independentemente de divergirmos em termos de crença sobre este assunto. Então, eu não tenho dificuldade alguma em me relacionar com os crentes na imortalidade incondicional da alma. Não tenho dificuldade nenhuma. Mas assim como os adventistas, eu creio na imortalidade condicional da alma. E creio no aniquilamento total dos mortos. Eu creio nisso. Assim como passou a crer o grande teólogo John Stott, que morreu no século XXI. Eu não me lembro o ano exato, mas não está muito, a morte do John Stott não está muito distante de nós, não. Ok, voltemos para o nosso tema. Uma coisa é você presumir algo porque o texto, apesar de não declarar algo ipsis literis ou de forma explícita, ele propõe isso eu vou usar um termo que eu acho meio idiota, mas nas entrelinhas. Determinados textos não propõem algo, um objeto, um conteúdo de forma ipsis literis, explicitada, mas nas entrelinhas, subrepticiamente, está ali implícito, está ali abaixo da superfície textual. Isso é óbvio. Isso é elementar, meu caro Watson. Não é preciso ser um Sherlock Holmes da teologia para admitir isso. Isso é uma coisa básica, elementar. Num qualquer estudo de teologia, até num estudo bíblicozinho simples de qualquer assunto bíblico. Então, agora, você forçar a barra de um texto para poder fazer com que ele diga o que o texto não diz, não dá. Não dá. Inaceitável isso. Inaceitável. Não dá. Então, meus queridos, isto aqui, esta segunda parte desse trecho de Ellen White, que foi escrito originalmente no dia 11 de janeiro de 1881, na Review and Herald, é um absurdo teológico, absurdo. Não dá para crer nisso aqui. Certo? Última parte do trecho que eu gostaria de ler. Após dizer isso, abriu um caminho para o desobediente retornar à sua lealdade para com Deus, enquanto pelo mesmo ato colocou uma salvaguarda ao redor daqueles que já eram puros, a fim de que não se contaminassem. De novo! De novo! Então ela reafirma aquilo que ela afirmou nessa segunda parte aqui. Ela simplesmente encerra reafirmando, olha, com a obra de Jesus, o Jesus 100% Deus, o Jesus 100% homem, a obra de Jesus. E quando ela diz obra, é óbvio que isso inclui tudo que Jesus é, eu digo é porque Jesus nunca deixou de ser, e tudo que Jesus fez e faz. É a obra por completo de Jesus. Então, essa obra, ela tem esses dois objetivos. Confirmar ou salvaguardar é outro termo que ela usa aqui no final do trecho. Aqueles que já eram puros a fim de que não se contaminassem. Isso confirma o meu entendimento sobre esta segunda parte que eu acabei de ler. A segunda parte que eu acabei de ler agora mesmo e estava comentando com vocês. Ao mesmo tempo em que ela reafirma o seguinte, enquanto pelo mesmo ato abriu um caminho para o desobediente retornar à sua lealdade para com Deus. Então quer dizer que com a sua obra, Jesus abriu um caminho para o desobediente retornar à sua lealdade para com Deus. Gente, Jesus abriu um caminho então para nós, pecadores, desobedientes, retornarmos à nossa lealdade para com Deus? Sim e não. Como? Que resposta meio imbecilizada parece ser essa, né? Veja,
Por que você falar desse modo, que Jesus simplesmente abriu um caminho para que os desobedientes possam retornar à sua lealdade para com Deus, dá a entender, quando você lê assim, de modo superficial e rápido essa afirmação, dá a entender o seguinte, que que o que deve acontecer conosco para que nós possamos voltar a ser leais a Deus, como eram Adão e Eva antes do pecado lá no Éden, é algo que é possível ser feito, inclusive com a nossa ajuda. É algo que, sabe, pode ser realizado no âmbito terreno, dentro da nossa esfera humana, dentro dessa natureza humana completamente corrupta que nós possuímos. Gente, então por isso que eu disse que sim e que não. A obra de Jesus, é óbvio que, com relação aos pecadores aqui da terra, agora eu estou falando com base no que está escrito aqui, não é porque eu creio em seres de outros mundos que não caíram, não é isso. Eu estou falando com base, tendo como referência esse texto aqui, que admite essa hipótese, né, de seres criados de outros mundos que não caíram. Então veja, com relação a nós, pecadores, a obra de Jesus ela é muito mais abrangente, ela é muito mais profunda, ela é muito mais ampla. Jesus não simplesmente abriu um caminho para que para nós retornarmos à lealdade para com Deus. A obra dele é muito mais, como eu disse, mais abrangente, mais profunda. Ela é milagrosa. Ela é um milagre, ou seja, eu não posso realizar milagres, você não pode realizar milagres, é algo que só Deus pode fazer por você e em você. E o que é isto? Senão o novo nascimento. Novo nascimento. É algo que você não tem como produzir em você e por você mesmo. Ponha isso na sua cabeça, meu irmãozinho, minha irmãzinha adventista. Ponha isso na sua cabeça, no seu coração. Nascer de novo não é algo que você pode fazer por você mesmo. Não é algo que você pode fazer em você mesmo. Se não é, alguém pode perguntar: quem é? O Espírito Santo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Importa-vos nascer de novo, disse Jesus. E para complementar isso, ele diz: o Espírito sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Ele diz o vento. Na nossa língua portuguesa é o vento. Que é a mesma palavra para espírito no grego, pneuma. O vento, que aqui é uma metáfora para Espírito Santo, sopra onde quer. Onde ele quer. Concernentes a nós, aqui da terra, mais uma vez estou falando tendo como referência o texto aqui, concernentes a nós, a Bíblia deixa claro algumas coisinhas que eu tenho que repetir de novo, mais uma vez, irmão. Mas você é chato, hein, irmão? Eu sou mesmo. Eu sou um chato que ama a palavra de Deus e que não abro mão, eu não abro mão da minha autoridade. A minha autoridade é isso aqui, ó. Tá aqui na minha mão, ó. Isso aqui, ó. Esta é a minha autoridade. Tá aqui a minha autoridade. A minha única autoridade. Deus se comunica comigo através dela. Ela é a minha autoridade. Eu leio em Isaías, acerca de nós pecadores, um texto que diz assim, Isaías capítulo 1, versos 5 e 6, parte B do versículo 5. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Acerca de quem Isaías está falando isso aqui? O povo de Deus, hein? Não está falando de uma nação ímpia, não. Mas é óbvio que isso também se aplica a uma nação ímpia. Mas ele estava falando acerca ou daquele que deveria ser 100% povo de Deus.
toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, todo e toda. Aí ele diz, verso 6, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele quem? Cara pálida. Em mim e em você. Não há nele coisa sã. Eu estou falando, tendo em vista a nossa experiência anterior ao novo nascimento, tá? Diga-se de passagem. Isso não deixa também de ter consequências agora, mesmo depois de nos tornarmos novas criaturas em Cristo. Mas antes de passarmos pelo novo nascimento, obra que o Espírito Santo unicamente produz em nós e por nós, olha, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. É assim, essa é a nossa condição. Não há nada que preste em nós. Nada. Outro texto que eu gostaria de ler se encontra em Jó capítulo 14, verso 4. Diz assim: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Imagine uma fossa. Você sabe o que tem lá dentro. Quem daquela fossa poderá tirar alguma coisa pura? Essa fossa é a raça caída. São os seres humanos caídos. Em decorrência do pecado de Adão e depois, obviamente, em decorrência dos seus próprios pecados. Toda a cabeça, todo o coração enfermo. Não há nada são, não há nada que se aproveite nessa raça. Estamos falando do ponto de vista espiritual. E quem dessa imundície toda poderá tirar uma coisa pura? É a pergunta de Jó aqui. Quem? E ele responde: ninguém. Pergunta mais óbvia, né? E a resposta mais óbvia ainda. No entanto, ela não é tão óbvia assim para muitos cristãos. Porque tem gente aí, dentro da igreja adventista, eu vou falar baixinho, bem baixinho, tá? Só para você que está assistindo esse vídeo agora. Tem gente, e não é só dentro da igreja adventista não, tá? Dentro de outras seitas também, que acham que detêm ainda o poder de se tornarem puras, perfeitas, leais integralmente, 100% a Deus, com seus próprios esforços, com seus próprios dons, seus talentos naturais, suas faculdades físicas, mentais e intelectuais. Tem gente que acha. Então, a resposta não é tão óbvia assim, né? Para todos. Eclesiastes capítulo 7, verso 20 diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Preste bem atenção nisso, meu irmão e minha irmã. O que a palavra de Deus está dizendo? Que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Parou para prestar atenção na amplitude disso aqui? Nas implicações amplas, gerais e restritas acerca deste texto? Parou? Não há homem que não peque, meu irmão, minha irmã. Lembro-me agora, mais uma vez, de uma experiência que eu e o Elias tivemos na igreja na qual nós nos conhecemos e frequentamos durante algum tempo. Elias frequentou muitos anos, eu pouco tempo. A igreja adventista de Jundiaí, na cidade de Anápolis. Nós já estávamos em processo de ruptura teológica com a igreja, mas ainda estávamos frequentando a igreja, dando os últimos suspiros lá dentro. Um belo dia, eu e o Elias fomos à igreja, fomos um sábado de manhã, estávamos ali na classe da escola sabatina. Quem passava a lição? O pastor distrital, que inclusive, antes de ser pastor, eu fui colega dele na colportagem. Eu fui colportor.
adventista. Sabe por quanto tempo? Um dia. Um dia. 3, se vocês contarem a viagem com o grupo, né, para uma determinada cidade aqui do interior de Goiás, e o dia seguinte a minha decepção, no dia em que eu realmente saí, depois do dia em que eu saí para tentar vender os livros. Então, quem estava passando a lição da escola sabatina? Esse pastor, que foi meu parceiro de comportagem, foi meu colega de comportagem. Só que ele já havia deixado de ser meu amigo há muito tempo, porque a minha fama corria solta na cidade de Anápolis. E ele, com certeza, ele foi avisado de que a igreja que ele iria pastorear estava cheia de rebeldes. Um deles era eu. Subversivos. Irmãos perigosos que estavam pregando doutrinas de demônios. E esse pastor, então, que era meu amigo, eu achava que era meu amigo, ele estava passando a lição e, num determinado momento, ele fala algo que é clássico dentro da igreja adventista. Então, o que Deus requer de você? Que você confesse os seus pecados, meu irmão, e que os abandone. Confesse e abandone, porque é isso que diz o sábio rei Salomão. Ou seja, sem procurar interpretar corretamente a palavra de Deus dentro do seu devido contexto, ele cita um texto, não me lembro o texto mais, de Provérbios, diz, olha, você tem que confessar e deixar o seu pecado. Logo após dizer isso, uma irmãzinha sentada do nosso lado, do meu lado, eu sentado aqui, o Elias do meu lado direito, essa irmãzinha sentada do meu lado aqui. Ela disse, é isso mesmo, pastor, eu tenho essa experiência na minha vida. Pecados que eu cometi, confessei, já os abandonei. Aí eu pedi a palavra e perguntei para ela, mas educadamente, sem nenhuma afronta, sem nenhum sarcasmo. Eu falei, irmã, deixa eu tentar entender isso que a irmã acabou de afirmar agora. A irmã está falando que tinha pecados que a senhora costumava cometer, frequente, regularmente. A senhora, depois de ter consciência de que eram realmente pecados, a senhora os confessou e nunca mais a senhora os cometeu. É isso que a irmã está dizendo? É isso mesmo que eu estou dizendo. Para não deixá-la constrangida, eu não quis perguntar, meus irmãos, que pecados seriam esses que ela cometia. Ela disse pecados no plural, não era um pecado, não. Pecados no plural. Eu não quis constrangê-la em perguntar, mas que pecados eram esses, irmãs, que a senhora cometia, que a senhora, depois de confessar, se arrepender e confessar, a senhora os abandonou completamente e nunca mais os transgrediu. É lógico que eu não ia fazer essa pergunta. Muito invasiva, inapropriada, inadequada. Né? Mas eu disse, irmã, a senhora tem certeza absoluta que todos esses pecados dos quais a senhora se arrependeu e os confessou, a senhora não os comete mais? Ela falou, é isso mesmo. É isso aí. Ela confirmou. Eu falei, aí não deu. Aí não deu mais. Eu falei, irmã, a senhora vai me desculpar, eu não quero desrespeitar a senhora. Eu não quero desrespeitar a senhora. Mas a senhora está... Eu não disse categórica e diretamente a ela, a senhora está mentindo. Eu não disse isso, mas eu disse, olha, a senhora está faltando com a verdade. A senhora está faltando com a verdade. Porque nós sabemos que no nosso dia a dia, né, nesse vai e vem do tempo no qual nós estamos, você comete um pecado, e um pecado que você odeia, que você detesta enquanto filho de Deus, que é como o apóstolo Paulo falou lá no capítulo 7 de Romanos. Você não consegue se libertar dele, sabe por quê? Não é porque você não é crente verdadeiro, não é porque você não é leal, não é porque você é falso, não é porque você é fingido, não é porque você é uma má pessoa, um mau crente, um subversivo, desobediente. Não é isso não, é porque o seu corpo, a sua carne é pecaminosa. E eu tentando dizer isso para a irmã. Eu falei, irmã, isso
Isso não é bíblico que o senhor está falando. Não, é bíblico sim. O pastor citou um versículo lá de Provérbios. Quem confessar os seus pecados e os abandonar é que prosperará, é que alcançará o perdão e a misericórdia. Olha, isso tem que ser analisado, estudado, dentro do seu contexto, dentro do nosso contexto, porque senão a Bíblia se torna mentirosa. Ou eu vou alimentar um engano supostamente bíblico que a Bíblia não chancela, não autoriza. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Entre a prática, entre aquilo que é real, entre o chão que nós pisamos, que é concreto, que é real, e o ideal de Deus sobre nós, há um abismo intransponível, meus irmãos, enquanto nós estivermos nessa dimensão. Paulo deixa claro isso em Romanos capítulo 7, especialmente no versículo 25, que é quando ele diz que, segundo a mente, ele é escravo da lei de Deus, ele tem prazer na lei de Deus, segundo a mente. Mas segundo a carne, ele é escravo do pecado. Veja, o grande Paulo disse isso. Tem muita gente que duvidou de mim quando eu falei desse texto. Mas eu tive que ler, tive que mostrar. Está no meio da Bíblia de todo mundo, está lá em Romanos capítulo 7, verso 25. Meus queridos irmãos. É impressionante como as pessoas, para muitas pessoas, alguns, especialmente para a teologia adventista, alguns textos bíblicos têm muito mais valor do que outros. Eles têm muito mais preeminência ou proeminência do que outros. Como é que fala? É um apego seletivo em relação a certos textos, em detrimento de outros tão importantes ou mais importantes do que esses, aos quais você se apegou de modo seletivo e exclusivista. Se você não aplica a palavra de Deus à sua realidade, de nada valerá a palavra de Deus, ou ela poderá se tornar mentirosa, ineficiente, ineficaz, inoperante, inútil. Outro texto que eu gostaria de ler, que é o último, se encontra aqui em Romanos, capítulo 3. Na verdade é o penúltimo, porque o último está aqui em Romanos também. Então, Romanos capítulo 3. Vamos ler do verso 9 até o verso 24, que diz assim. É um trecho, presta atenção. Que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Paulo está falando está falando tendo em perspectiva judeus e gentios, tá? Do ponto de vista divino, do ponto de vista espiritual. É nesse aspecto que ele está tentando contrastar a experiência judaica e a experiência gentia. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, está vendo? Como é nessa perspectiva, todos, judeus e gregos, não são todos, ou no sentido de toda pessoa da face da terra, sem exceção. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando de judeus e gregos. Aliás, perdão, eu estou fazendo confusão aqui agora, tá? Eu estou fazendo uma confusão. Perdão, deixa eu retirar o que eu disse. Eu estou fazendo confusão, fiz uma confusão, é justamente o contrário do que eu disse. Esse todos, judeus e gregos aqui, é sem exceção, tá? É sem exceção. Por que é sem exceção? É como ele diz aqui, ó. Todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Por isso que eu me equivoquei, tá? Isso acontece, mas estou corrigindo o erro a tempo, para não prejudicar o conteúdo desse vídeo até agora. Então, Paulo está contrastando a experiência de judeus e gregos diante de Deus. Todos estão debaixo do pecado. Todos. Depois de Adão, não tem ninguém em situação privilegiada. É como nós mostramos lá. Jó falando, quem do imundo tirará o puro? Isaías falando, cabeça, coração, tudo enfermo, não há coisa sã. Não há homem que não peque. O sábio rei Salomão falando que não há homem que não peque. Ou seja, todo homem
ainda que justo, ainda que faça bem, ele peca, porque a sua natureza é carnal. Ele ainda possui um corpo carnal. E aí Paulo vem corroborando esta visão que é bíblica, tanto vétero quanto neotestamentária. Olha, todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Olha, não há um justo sequer diante de Deus. Nenhum. Nenhum. Imaginou isso? Não há quem entenda. Veja, o ser humano por si só não tem capacidade para entender a palavra de Deus. Eu falei sobre isso no meu último vídeo, quando eu provoquei os irmãos que nos assistem, que nos acompanham aqui com a pergunta, né? Se a fé vem pelo ouvir, o que será dos surdos? Como ficará a questão dos surdos? Aquele título foi só uma provocação. Tem ali o meu irmão e amigo Sérgio Barbas, que é pastor da Igreja Presbiteriana, que fez um comentário elucidativo, ampliando ali as minhas explicações. Fica parecendo então que, né, não estou criticando você não, tá, Sérgio? Mas fica parecendo o seguinte, que eu estava... Pode parecer, né? Não fica parecendo, mas pode parecer que eu estava afunilando uma questão que é mais ampla, né? Ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente do que aquilo que eu apresentei no vídeo. Mas o Sérgio foi brilhante, ele fez alguns acréscimos, algumas observações que são muito interessantes. Não somente com relação aos surdos, mas em relação aos cegos, não é? Aos mudos. Então, veja, não há quem entenda. Não há. Se o Espírito Santo não ungir você, não entrar em você, não realizar uma obra em você, você não entenderá a palavra de Deus. Você vai captar os sons das palavras de Deus. Vai ler a palavra de Deus, ou seja, vai ler, vai ver, mas não vai entender nada. Não há quem entenda. Não há nem... Olha aqui, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Estamos dizendo isso sempre aqui. Não há quem busque a Deus. Não há. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse bem é o bem evangélico. É um bem espiritualizado. Não é esse bem ordinário que a gente faz no dia a dia, não. Tá? E diz mais, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Garganta como sepulcro aberto, língua que urde o engano, que fala, que profere o engano, que constrói o engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Essa é a situação do ser humano natural. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Tem gente que só sabe amaldiçoar a própria vida. Tem gente que só vive amargurado. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei, um dos papéis da lei é esse aqui, é fazer com que eu e você calemos a nossa boquinha. Cala a boca. Calado. Calada. Esse é um dos papéis da lei. É calar a nossa boca diante de Deus, de um Deus santo. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Cala a boca. Você não passa de um ser culpado diante de Deus. Verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não existe para justificar ninguém, por quê? Porque, como o próprio Paulo disse anteriormente, ninguém
ninguém tem poder de guardar a lei perfeitamente. Com base nesse raciocínio é que eu estava discutindo com a irmãzinha do meu lado, que afirmou que os pecados, todos os pecados, dos quais ela se arrependeu e os quais confessou, ela já não os praticava mais. Eu disse, irmã, a senhora está faltando com a verdade. Não é bem verdade isso aí. Aí o Elias, o pastor, aliás, o pastor concordou com a irmã, discordou de mim, e aí o Elias me acudiu e disse o seguinte, PC, eu lembro disso até hoje. Aqui na igreja há duas pessoas que não pecam, é o pastor e a irmãzinha aqui. O Elias ele não perde viagem. Verso 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Por que a justiça de Deus teve que se manifestar sem lei? Embora testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, testemunhada pelas escrituras. Por que a justiça de Deus teve que se manifestar sem lei? Porque ninguém guarda a lei. É simples assim. Ninguém guarda, ninguém tem poder mais de guardar a lei. Guardar a lei, meus queridos, não é guardar de modo, sabe, aqui e ali, hoje eu guardo, amanhã não, vai depender das minhas motivações, da minha estrutura emocional, enfim, hoje eu posso guardar, amanhã não, daqui a pouco eu posso não guardar, e depois eu posso guardar de novo. Não, não é assim. Guardar a lei é guardar a lei em todo o tempo, de modo perfeito, de modo íntegro, sem falhar, sem errar, sem transgredir nenhum tio ou uma vírgula. Não é isso que vocês adventistas dizem? Que não caiu nenhum tio, nenhuma vírgula da lei? Se não caiu nenhum tio, nenhuma vírgula da lei, eu concordo, não caiu? Vocês gostam de fazer essa afirmação para enfiar o sábado goela abaixo da cristandade, né? E os demais mandamentos que são tão importantes quanto o mandamento do sábado? Não caiu nenhum tio, nenhuma vírgula. Inclusive do sábado, não caiu nenhum tio, nenhuma vírgula. Vocês é que vão afirmar isso. Vocês estão enrolados, hein? Vocês estão enrolados. Observem os tis e as vírgulas de todos os mandamentos de Deus, porque senão é como diz Paulo aos Gálatas, quem não guarda toda a lei é maldito. Vocês tomem cuidado com aquilo que vocês mesmos falam. Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Enquanto o pecado é a condição de todos, sem exceção, a justiça de Deus se manifesta somente sobre os que creem. Todos os que creem, sem distinção de religião, de condição social, de cor, de língua. Se você é rei, se você é príncipe, se você é homem, se você é mulher, se você é um escravo, se você é pobre, se você é rico, é sem distinção nesses aspectos. Só para os que creem. A justiça de Deus se manifesta só nos que creem. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse todos é um todos absoluto. Depois de Adão, todo mundo pecou. Todo mundo pecou. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente pela graça. É de graça. Para você não tem preço. Para Cristo teve preço. Se você achar que a graça de Deus pode ser paga por algo que você faça, você estará admitindo o seguinte: Senhor, o Senhor fez uma parte importante, a maior parte, agora eu entro com uma parte, ainda que seja pequena, então eu tenho méritos por essa parte que eu realizei. Aí já não é graça mais, meu querido. Paulo disse isso em Romanos, capítulo 11, versos 5 e 6. Graça e obras, no que diz respeito à justificação, são conceitos
mutuamente excludentes. Um choca-se com o outro, um briga contra o outro, um está em tensão com o outro, um está em conflito com o outro. Graça e obras não andam juntos no quesito justificação. Inclusive nesse livrinho aqui, eu tenho a cópia dele. Esse livrinho aqui, eu tenho essa cópia do livro Laodiceia. Foi o livrinho que eu dei para o Elias. E foi o livrinho que iniciou, basicamente, a nossa parceria de estudos. Esse livrinho que eu acabei de mostrar para vocês, a cópia dele, Laodiceia, fala isso que eu estou falando agora para vocês. Tá? Graça gratuita. Não é graça meio graça, não é graça totalmente gratuita, não. Porque tem que haver sinergia, né, irmão? Se você não contribuir com Deus, se você não colaborar com Deus, necas de pitibiribas, você vai alcançar graça. Por último, eu leio, encerrei já o vídeo. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto, acabou, meu querido. Se está em Cristo Jesus, o que é estar em Cristo Jesus? É crer em Jesus. Se você crer em Jesus, é porque aquele vento que sopra onde quer, soprou em você graciosa e gratuitamente. Eu tenho que ser redundante assim como Paulo foi. Se você crê em Jesus, levante as suas mãos para o céu, dê glórias a Deus, porque o Espírito, aquele vento que sopra onde quer, soprou sobre você. Produziu em você o novo nascimento e agora você é nova criatura, graças a Deus. Estou falando para você, adventista. Irmão, irmã adventista. Estou excluindo você, não. Pelo contrário. Estou tentando elucidar a palavra de Deus para você. Sem nenhuma arrogância. Sou apenas um servo. Um mendigo da palavra de Deus. Alguém chegou a dizer que evangelismo nada mais é do que um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar comida grátis. Eu sou um mendigo da palavra de Deus. Eu sou um mendigo. Um beggar. Quem está em Cristo Jesus não sofrerá mais nenhum tipo de condenação, porque está em Cristo Jesus. Simples assim. Está em Cristo Jesus. Simples assim. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.